Olá, pessoal. Meu nome é Deraldo Vinícius. Começa agora a apresentação do trabalho da matéria Direito Empresarial, que fala sobre as licitações e contrato do professor Dalton Rocha Pereira. Bom, as licitações no Brasil é tratada através da Lei das Licitações, Lei 8.666 de 1993, onde diz que licitação é o procedimento administrativo na qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o governo, seja em custo ou por parte técnica, de capacidade de realização de obras públicas, serviços, produtos, etc. Essas compras e contratos já são normatizados no Brasil há bastante tempo. Eu consegui registros de lei federal número 200 do ano de 1967, artigos 125 a 144. Nos dias atuais, as licitações são regidas através das leis que eu já citei acima, a Lei 8.666 de 1993, Lei de Licitações, e a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.462 de 2011, onde trata o regime diferenciado de contratações. Essa lei foi uma lei específica para um caso específico, que normatizou aí, regulamentou as obras aí para as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e a Copa do Mundo em 2014, especificamente para esses esportes olímpicos aí. O que diz a Lei 8.666 de 1993, Lei de Licitações? O artigo 1º estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda diz que subornam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, dos fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ainda o artigo 2º diz que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalva as hipóteses previstas em lei, né? No caso aí de alguns casos específicos aí. Em seu artigo 3º, fica vedado aí aos agentes públicos, né, admitir, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam ou frustrem aí, né, o caráter competitivo da licitação, né? Também fica vedado aí que esses agentes públicos, entre diversos outros itens que são vedados, os agentes públicos eles não podem ter aí tratamento diferenciado aí, de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, a fim de algum grau de favorecimento, né? A fim de favorecer alguém. As licitações elas devem ser competitivas e exatamente rigoroso o que diz na lei. Ainda sobre o 3º artigo dessa mesma lei, a licitação destina-se a garantir a obediência do princípio constitucional da isonomia, com a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública,
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que será processada, julgada em total conformidade aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, e etc. Tem inúmeras outras é, tem inúmeros outros princípios básicos que a Lei 8.666 de 1993, Lei das Licitações, estabelece que devem ser cumpridos à risca aí, para que nem quem dispôs ali a licitação e nem aqueles que ganhou e que vai prestar o serviço ou entregar aquele produto possam responder legalmente, né, aí, por crimes referentes a esses contratos. São previstos na Lei de 8.666 de 1993 essas modalidades de licitações. A licitação ela pode ser por concorrência, por tomada de preços, né, por convite, por concurso e por leilão. A gente vai ver que dois tipos dessas modalidades de licitações foram extintos com a nova lei aprovada esse ano, a tomada de preços e por convite. Mas esses modalidades ainda estão válidas durante aí 2 anos até a lei desse ano ficar rigorosamente exigida, né? Hoje você pode ainda usar a lei das licitações, a lei do pregão e a LDC, ou também usar a lei nova, né? A lei de 2021. Bom, o que diz na lei sobre a concorrência, sobre a modalidade de concorrência? A modalidade de concorrência, a modalidade de licitação por concorrência, entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação comprove requisitos mínimos para participação disposto já no edital. Gente, a Lei 8.666 de 93, ela estabelece que a habilitação para participar de qualquer licitação deve ser anterior a licitação em si, a concorrer àquela vaga. Você deve provar a capacidade que você ali tem os requisitos mínimos antes de você já estar participando efetivamente da licitação. A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam todas as condições exigidas até 3 dias antes ao recebimento das propostas. Nesse caso, o que acontece é que a tomada de preços vai ser ali feito um edital, né, sobre essa licitação, e a tomada de preço você vai apresentar ali os seus preços e juntamente ali também a documentação para você estar já cadastrado, ou se você já for cadastrado, no caso não precisaria, mas se você não for cadastrado, você precisa apresentar documentação que atende todas as condições 3 dias antes ao recebimento das propostas. Aí depois que você deu ali os documentos, você vai, 3 dias depois, passa ali as suas propostas, os seus preços, né? Para concorrer com as demais empresas ou pessoas. Através de convite, é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrado ou não, também nesse caso, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Tem que ser número mínimo de 3 para ter uma concorrência mais justa, né? Aí a unidade administrativa federativa aí, que exerce o convite, que ela está ali fazendo a licitação, ela vai, no mínimo ali 3, escolher um local apropriado para a execução da licitação e ainda
fazer o processo e escolher ali o que é melhor para a instituição, para o Brasil, de forma também que essa licitação fica vetada para a execução de obras ou prestação de serviços. Bom, a lei sobre concurso, todo mundo conhece, a modalidade de concurso. Essa modalidade de licitação entre quaisquer interessado para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, mediante as instruções de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no dia edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Gente, a imprensa oficial é o diário oficial, seja do município, seja do estado ou da União, ou do Distrito Federal, né? Então, essa imprensa oficial, o edital deve constar no Diário Oficial e ali com a antecedência mínima de 45 dias para que dê aí a livre concorrência aí ao concurso e as pessoas possam se preparar a documentação, se inscreverem também para poder participar, né? Vendo aí que o concurso público também é uma licitação. Também pode existir a modalidade de leilão, né? A modalidade de leilão é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessado para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou seja, não tem utilidade para a administração. São produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Geralmente acontece muito de fazerem leilões aí de Detrans, leilões também aí da Receita Federal, onde são apreendidos produtos que não estão licenciados para comercialização no Brasil, ou produtos contrabandeados aí de maneira que não pagaram os impostos aí para a sua circulação aqui no Brasil e venda, né? Comercialização em geral. Então, esses produtos são apreendidos e logo também são, há um tempo aí que os armazéns vão se enchendo, eles são leiloados aí, né, a fim de arrecadação de fundos aí para o governo, né? E esses leilões funcionam a quem oferecer maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Quando o Detran vai fazer um leilão, ele avalia os veículos que ali estão, né? Uma equipe especializada, técnica ali, vão avaliar os veículos e vão estipular um valor mínimo para aquele veículo. E aí o que diz a lei é que o lance deve ser maior, igual, né? Se eu avaliei aqui essa moto a R$ 100, ele deve ser igual, maior ao valor avaliado, né? Não pode ser menos aí o produto não, aquele veículo não é vendido, aquele bem não é vendido. As licitações ficam dispensadas em casos específicos, né? A lei ela tem um artigo que fala sobre essas dispensas, né? No caso de calamidade pública, guerra ou grave perturbação da ordem. Mas esses casos são desde que sejam identificadas emergências com possíveis prejuízos ou comprometer a segurança das pessoas, né? Mas o serviço deve ser ininterrupto, né? Deve começar imediatamente. Aí são dispensadas licitações, porque licitações têm uma burocracia grande e gera aí um lead time grande também para aprovação e não teria esse tempo hábil para fazer tal processo, né? E aí, então, é dispensado esse tipo de licitação, vendo essas situações.
E aí fica vetado também qualquer tipo de prorrogação do contrato, né? O contrato ele é válido apenas no período de até 180 dias, né? A contar lá da calamidade, de quando o município, o estado ou a União fez ali, decretou calamidade pública, ou o país decretou uma guerra, ou uma grave perturbação, como foi exemplo aí a pandemia, né? A pandemia trouxe algumas despesas aí para os municípios, os estados, onde não houve a necessidade de licitações, né? Gastos aí sem a necessidade de licitações. Tem a necessidade de comprovação dos gastos, mas fazer um processo licitatório aí já não foi necessário mais no período pandêmico. A habilitação, como eu já falei anteriormente, ela vem anterior à licitação em si. O candidato na lei, pela Lei 8.666 de 1993, ele fica obrigado, não é? A empresa candidata aí à vaga, à prestação do serviço, à venda de produtos, ela fica obrigada a já apresentar a documentação, né, a habilitação da pessoa jurídica, a qualificação técnica ali da capacidade para a execução daquele serviço, a qualificação econômico-financeira que a empresa ela tem, ela possui capacidade financeira, porque geralmente os serviços públicos, o pagamento são mais demorados, tende aí a ter um delay maior, não é, no pagamento, a empresa tem que se autofinanciar um tempo maior trabalhando aí para o governo, trabalhando para o serviço público, né? A regularidade fiscal, onde que ela ali comprove que não deve nada, nenhum imposto, que esteja tudo certo com a empresa, e trabalhista, onde também aí quem trabalhar na empresa tem todos os direitos aí trabalhistas garantidos. Ela também necessita apresentar o registro comercial, no caso de ser uma empresa individual, uma empresa pequena. Documentação das qualificações técnicas e financeiras, eu já disse aqui, e entre outros, inúmeras exigências aí para a habilitação da empresa, antes dela participar efetivamente da licitação e antes dela ganhar a licitação. A lei das licitações ainda prevê sanções administrativas para o caso de não cumprimento dos serviços contratados ou entrega dos produtos, seja por atraso ou recusa do contratado, em que está sujeito a penalidades, né? Então, esse procedimento serve por quê? Se uma empresa vence a licitação e ela não tem capacidade financeira de cumprir, entregar aquele produto, por exemplo, ela não tem capacidade de entregar a merenda escolar, em que ela foi contratada. Ela entrega uma semana e passa as outras semanas ela passa a não entregar aquele produto. Então ela se mostrou incapaz de ter condições financeiras para poder tá fazendo a entrega daqueles produtos. E aí, então ela é sujeita a penalidades. E para evitar que isso aconteça em um processo de licitação que é demorado e muito burocrático, esses quesitos já são preenchidos logo, já são verificados antes mesmo, por antecipação, a empresa participar ali efetivamente da licitação. Bom, segundo a lei, ela mostra para a gente algumas definições. Ela define obra, né? Quando a lei fala sobre para qualquer tipo de obra, serviço, compra, alienação, ela faz as definições. O que seria a obra? Para a lei, a obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta,
Ainda a lei diz que serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparos e etc. Né? Serviços aí, seguro ou trabalhos técnicos profissionais, né? São serviços aí prestados pelas pessoas ou por pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas e jurídicas. Compra. Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Você pode entregar ali de 1.000 quilos de merenda escolar, ou pode ser ali especificado você entregar 1.000 quilos durante um mês, durante uma semana, durante um ano. Então, pode ser parcelado aí a entrega. Ou você vai fornecer computadores, carros, equipamentos, bem, qualquer tipo de bem que você vá entregar para um setor do governo, uma empresa do governo, uma entidade, você então vai aí exercer a venda, né, e o governo a compra. Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros. É quando o governo passa, por exemplo, eu acredito que seja um exemplo legal, uma rodovia. Ela entrega a rodovia a uma concessionária, tipo a Eco 135, e ali ela toma conta daquele bem ali, daquele ativo, durante um período, 25 anos, enfim. Acredito que seja nesse sentido. A execução direta é a que é feita pelos órgãos e entidades de administração pelos próprios meios, ou seja, eles vão fazer uma licitação para fazer uma obra que vai usar o dinheiro, mas pelos seus próprios meios, né? A execução indireta é a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sobre qualquer dos seguintes regimes. Aí a gente vai ver os regimes aqui agora. Sobre o regime de empreitada, por preço total, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo, total, global ali da obra. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e unidades determinadas. Você vai fazer um serviço aqui no refeitório aqui, você vai fazer um serviço nessas ruas tal, tal, tal. Então, são por unidade, né? Não um serviço todo. Você vai fazer esses aqui, outra empresa vai fazer aqueles ali. Tarefa, né? A tarefa é quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, né? Com ou sem fornecimento de materiais. É ali tarefa. Você vai fazer uma tarefa, acabou aquilo ali, pronto, né? Não teria mais outra coisa. A empreitada integral é que quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, ou seja, você vai construir ali uma escola, você vai contratar desde a fundação do chão, né, desde a elaboração do projeto, a fundação do chão, até a entrega das chaves. Nesse caso, você deve estar ciente, a empresa ganhadora da licitação deve estar ciente, e também o órgão do governo que fez aquela contratação, seja a prefeitura, seja o estado, seja a União, seja a escola, ela deve estar ciente que você deve entregar, né, a empresa contratada que ganhou a licitação deve entregar pronto para ser usado em condições de segurança estrutural, operacional e com características adequadas às finalidades para que foi contratada. Né? Você não pode adaptar, né,
sair ali do projeto para que foi aquele objeto de licitação. O projeto básico, né, é o conjunto de elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite, né, a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo da execução, devendo conter os seguintes elementos, né? Esses seguintes elementos. O projeto executivo já é o conjunto dos elementos necessários e suficiente à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Né? Esse projeto executivo já é com um grau superior, é um nível mais elevado aí de exigência. Bom, segundo a lei, a formalização dos contratos deve ser, ela foi tratada no artigo 60, né, da lei. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis que se formalizaram por instrumento lavrado em cartório de notas. De tudo, juntando-se cópia do processo que lhe deu origem. Ou seja, os contratos são formalizados e ali são guardados todo tipo, qualquer documento ali usado naquela elaboração do contrato. Aí, em parágrafo único diz: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública. Você chegar na prefeitura e o prefeito te prometer, você vai fazer isso aqui, tal coisa assim. Aí você não tem validade nenhuma esse contrato. Salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha desta lei, feitas em regime de adiantamento. Você vai comprar ali uma coisa pequena, alguma coisa para um lanche, alguns materiais para tampar um buraco na parede ali, são coisas pequenas que não vai ter um grande valor, no valor total grande, mas que não vai precisar ali de uma licitação, de um trabalho ali grande para fazer aquilo, aí pode ser um contrato verbal, né, com, sei lá, um pedreiro, um mestre de obras ali. Mas, se for um contrato, você vai construir uma escola, não existe aí um contrato verbal para uma obra grande entre a administração e a pessoa contratada, a pessoa jurídica ou a pessoa física. Bom, os contratos eles podem sofrer rescisão. As rescisões de contratos ela é prevista na lei no artigo 77, e a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais ali previstas já, né, no contrato assinado tanto pelo órgão público como pela empresa ou pessoa ali contratada, já previstas em lei ou regulamento, né, essas consequências. Segundo o artigo 78, constitui motivo para a rescisão do contrato, aí eu estou apresentando aqui três
razões, de motivos para rescisão contratual com órgãos públicos aí das licitações. O não cumprimento de cláusulas contratuais específicas, especificações, projetos ou prazos. O prazo é muito importante caso você vá fazer uma obra para alguma entidade, para algum próprio governo, seja municipal ou federal, você não cumpriu o prazo, você estipulou ali um ano, e já deu 1 ano e 2 meses, você não cumpriu aquele prazo, então aquele órgão pode solicitar a rescisão de contrato e você pagar multa e ainda sofrer penalidades, né, cíveis aí, cabíveis juridicamente aí, né, penalidades de processos aí, tendo que pagar ainda mais dinheiro, ainda ficando impedido a execução de quaisquer outras obras públicas, né? O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, né? O segundo. Se você não cumpriu as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, né? Se você não cumpriu. O cumprimento irregular também, se você está fazendo a obra e de repente você faz alguma especificação ali técnica ali que não está de acordo com a contratação e for ali percebido, e então você sofre aí a rescisão do contrato, pode sofrer essa rescisão. E a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento de produto. A gente lembrar da merenda escolar, você prometeu ali, assinou o contrato que ia entregar a merenda escolar e não o fez. Então, aí você pode ter o contrato rescindido aí pelo governo, né, pela entidade que você presta aquele serviço. Bom, saindo da lei 8.666 de 1993, a gente entra na lei 10.520 de 2002, a lei do pregão. Essa lei do pregão, ela não está incluída na lei 8.666 de 1993. Ela é uma lei à parte que rege aí a modalidade de pregão, né? Diz que para a aquisição de bens e serviços comuns, é importante ressaltar, esses bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. Está disposto na lei, em seus 13 artigos, a normatização que estabelece alguns pontos, como o pregão pode ser realizado por meio de tecnologia da informação, né? Ou seja, de forma remota, pode ser feito também de forma presencial, mas também tem que estar aí especificado aí certinho no edital. Ser de qualquer valor, não importa o valor, né? Se você vai fazer aí um trabalho ou um serviço aí, uma obra ou a aquisição de produtos de 100 mil, de 10 milhões, não interessa. O valor não interfere. Esse tipo de lei de licitação é menos burocrático, né? Menos complexo e mais negociável, né? Sempre de escolha o menor preço entre os três, no mínimo, os três melhores, né? O pregão é uma espécie aí de leilão, né? Você vai soltar ali o que você precisa, o edital certinho, com todo o objeto ali da licitação, o que você quer exatamente, o que você precisa, e apresentar os recursos ali de como vão ser pagos aquela aquisição de serviço ou produto, e dentre os interessados, você vai escolher ali, o órgão vai escolher três melhores
para estar aí 10%, né, a mais ou 10% a menos aí, os maiores e os menores aí, e dentre os três você vai escolher o que tiver o menor preço ou a melhor qualidade técnica, né? Desejável, mas sempre com o menor preço, sempre ali tá o menor preço estampado ali na frente. Não há garantias nesse tipo de pregão ali para os participantes, ali não há garantia de contratação. Sua habilitação é invertida à lei 8.000 a 8666, né, de 93, é invertida. Você vai apresentar a documentação a posteriori, né, após ali a licitação e após ter sido aprovado, após você ter ganhado ali efetivamente a licitação. Você ganhou a licitação, você logo ali, então, traz toda a documentação exigida para que seja ali liberado a sua licitação, para que seja liberado ali o seu trabalho, o seu fornecimento, né? Aí você deve apresentar todas as documentações exigidas por lei e no edital, né? Bom, outro tipo de licitação é o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Bom, esse regime ele foi criado através da Lei 12.462 de 2011, que rege o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, e foi criado basicamente, especificamente, para contratações de obras e serviços necessários aos eventos esportivos, que seriam realizados no Brasil, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio 2016, conforme incisos originais do artigo. Bem, essa lei, esse regime diferenciado foi criado aí para a construção aí dos estádios da cidade olímpica aí do Rio de Janeiro, especificamente para esses eventos olímpicos esportivos aí, eventos esportivos, né? Na lei, o artigo 12º aí, artigo exige que os procedimentos de licitação de que trata esta lei observará as seguintes fases nesta ordem, né? Preparatória, né, nessa mesma ordem. 2, publicação do instrumento convocatório. Você vai ali preparar a licitação, não é? Preparar ali o edital, ali todas as normas, todas as exigências, o que precisa, qual é o objeto da licitação específico, né? A publicação do instrumento convocatório aí, né, através de diário oficial, apresentação de propostas ou lances, né? Ali você vai ter aqueles lances, as propostas iniciais ali recebidas e você vai apresentar ali. Aí logo vai julgar aqueles lances, né? Fazer a habilitação dos classificados, dos lances classificados, você vai fazer aquela habilitação das empresas, pessoa jurídica, recusar ou fazer o encerramento, né? Aí você faz o encerramento da licitação. Ainda no artigo 18, poderão ser utilizados os seguintes critérios no julgamento, na hora de julgar ali qual é a melhor empresa, qual é a empresa que vai ganhar efetivamente a licitação. O menor preço, né, ou maior desconto, que é a mesma coisa, você tem o menor preço, né, dado aí o maior desconto, você fica também com o menor preço, né? Ou você pode escolher também pela técnica e preço, né? A técnica é, um, é uma exigência aí bastante importante, né? Deve ser observada, vai construir aí
um grande empreendimento aí de escolas, de estádio, e aí, no caso de estádios, né, que era para Olimpíadas e para Copa do Mundo, você tem que ter uma técnica aperfeiçoada, para evitar problemas aí nas construções e posteriormente, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico também, né? Se for um caso aí de contratação de serviços artísticos, né? Maior oferta de preço, né? Se for no caso de quem está comprando uma aquisição, e maior retorno econômico, sempre, claro, para o órgão, entidade ou federação. Isso aí é imprescindível que os interesses do governo, das entidades, de quem está fazendo a licitação, seja preservado e é, ma, seja maior observado, né? O interesse é um retorno econômico maior, seja por economia, né, ou por ganhos também. Bom, nesse regime diferenciado de contratações públicas, RDC, a Lei 12.462 de 2011, também tem sanções previstas, sanções administrativas, sanções aí jurídicas previstas para o não cumprimento, né? O não cumprimento. O artigo 47 ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios pelo prazo de até 5 anos, né, sem prejuízo das multas previstas, ou seja, sem deixar de pagar do instrumento convocatório no contrato, bem como das demais combinações legais, o solicitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato. Você ganhou a licitação, não celebrou o contrato quando convocado, e aí você vai ser penalizado aí por fazer, né, aquele órgão, aquela entidade perder tempo. Né? Inclusive aí nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 40 e no artigo 41 da lei, tem essas especificações nesses artigos. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso. Também pode aí te dar aí algumas dores de cabeça e também você ser penalizado por isso, né? Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem justo motivo justificado. Sem um motivo justificado, sem justo justificado não. Sem um motivo justificado. Se você atrasou ali a entrega, se você não está esperando alguma coisa, se você não deu conta de terminar, você também pode sofrer penalizações, como multas, né? Daí, na execução de serviços ou entrega de produtos para órgãos, federações públicas aí. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato supervenientemente devidamente justificado, comprovado, né? Você não manter a proposta, acontecer uma tragédia, acontecer algo bem específico, você consiga comprovar ali para você poder sair dessa licitação sem sofrer nenhuma penalidade. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato. Aí já é um problema muito grave, você vai sofrer, além de penalidades ali administrativas, você também vai sofrer judicialmente, né? Jamais pode ser fraudada a licitação ou praticar atos fraudulentos, né? Você emitir notas frias, falando que entregou uma quantidade, entregou outra, e isso jamais é permitido na lei de licitações, na lei do pregão e também no regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Bom, para substituir aí a lei 8.666 e a lei do pregão, a lei 10.250, se não me engano, 10.520 de 2002,
para substituir todas essas leis, esse ano foi votado a Lei das Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Essa lei ela já pode ser usada como aí a regulamentação para a licitação. Você que queira fazer a licitação, você é um funcionário público, trabalha na Universidade Federal, trabalha é o governador do estado, é o prefeito, e quer fazer uma licitação, você pode usar a nova lei das licitações, a 14.133 de 2021. Porém, não é obrigatório você utilizar essa lei ainda. Ela tem um prazo aí de até 2 anos para você estar se adequando às novas normas, né? E pode continuar usando aí a lei 8.666 de 93 e também a lei do pregão 10.520 de 2002, né? A lei 14.133 de 2021 traz regras para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, prevendo 5 modalidades de licitação. A gente já falou sobre essas modalidades anteriormente na Lei 8.666, né? Mas nessa lei teve algumas mudanças, inúmeras mudanças, né? Uma delas foram as modalidades existentes de licitação, né? Pode existir licitação por concorrência, né? Como a gente já viu, por concurso público, aí o concurso é indispensável, por leilão, né? No caso aí, como exemplo, os Detrans fazem leilões aí de veículos apreendidos, a Receita Federal faz leilões aí de bens e produtos apreendidos. Do pregão, né? A lei do pregão também, só que não mais com referência à lei 10.520 de 2002. Daqui 2 anos, ou menos um pouco de 2 anos, porque a lei é de uns meses atrás, você deve seguir, não é, essa lei daqui um ano e pouco, um ano e meio, um pouco mais disso, do que isso. Você deve seguir aí a Lei 14.133 de 2021. Por enquanto, pode estar seguindo a do pregão. Mas o pregão a lei deixou de existir a lei do pregão. Ela deixou de ser uma lei específica para a lei do pregão. O pregão passa a integrar a lei das licitações, a nova lei, né? Ela não depende de um período específico para ser utilizada, essa nova lei. Mas tem um período de até 2 anos de 2 anos para tornar-se obrigatório. Aí as outras leis deixarão de existir, deixarão de ser obedecidas aí. Com relação aos critérios de julgamento, a norma prevê o melhor técnica ou melhor conteúdo artístico, técnica e preço, melhor retorno econômico para as federações, a entidade que fez ali a licitação, maior lance na venda de algum bem, né, algum objeto vendido, algo do objeto da licitação, ou menor preço no caso de aquisição de serviços ou produtos pelas entidades, né? Ou maior desconto também, que é bastante interessante aí para as entidades, para os estados, os municípios e também a União e o Distrito Federal. Bom, a lei das novas licitações, quanto à sua execução e obediência. Bom, prazo para exigência, a gente já falou, 2 anos, né? Eu já disse aqui, 2 anos é o prazo para a exigência dessa nova lei. Liberdade de escolha de qualquer regulamentação até os 2 anos, né? Você pode escolher seguir a nova lei ou fazer com base aí as leis passadas, né? Vigentes, né? E também ela fazer a extinção
das leis 8.666 e da lei 10.520 de 2002 e também ali das complementações que foram feitas, mas não extinção do pregão e não extinção das licitações, né? Ela extingue ali as leis, né? Cancela aquelas leis e entra a nova, mas que traz todo esse material ali, todo esse objeto que das licitações por pregão e também da lei das licitações aí com todas suas modalidades, excluindo apenas aí que faltou dizer o modo convite, né? O modo convite vai ser excluído. O modo convite é, o modo convite vai ser extinguido aí, né? Bom, está aqui as referências, né, do trabalho. Foram usados aí sites Jus Brasil, né, site do Planalto, é, no YouTube também e alguns artigos, né? Esse é o fim da nossa apresentação. Gostaria de agradecer aí a paciência de todos.